E aí galera, beleza? Murilo aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco espinhoso, a grande mentira que tem sido contada em relação aos dividendos. Uma farsa geral, tudo que está sendo compartilhado. Eu vou te mostrar com dados, vou compartilhar minha tela aqui, você vai entender como não necessariamente você vai ganhar dinheiro pensando no longo prazo e só nos dividendos. Vou te mostrar como, enfim, foi a rentabilidade histórica ali do Ibovespa, do IDIV, da Selic, da inflação. E vou te explicar como empresas que historicamente pagavam dividendos acabaram falindo e acabaram sendo uma péssima opção de investimentos. E a gente vai falar sobre tudo isso e também sobre o grande erro que eu acho que é o maior de todos, que é imaginar que o dinheiro que você vai receber de dividendos vai servir para pagar os seus boletos. E a gente vai começar com esse erro, com essa farsa, com essa mentira, porque isso é algo surreal. É surreal ver uma thumbnail falando assim: invista 10 mil nas ações do Itaú para receber R$1.000 de dividendos. Isso é surreal. As pessoas compararem renda fixa com dividendos. Ah, não, quanto que você precisa investir para receber em dividendos a mesma coisa que se receberia na renda fixa? Se você está fazendo isso, eu quero deixar claro que meu objetivo não é te confrontar apontando o dedo nos seus erros, é te alertar, porque um erro está sendo cometido e você precisa saber. Beleza? Então, o que acontece? Vamos pensar de forma bem básica, eu quero explicar bem rápido. Empresa A, você tem 100 ações, beleza? Cada ação custa R$11, imaginar, está lá no Brasil. Essa empresa me fala que vai pagar R$1 de dividendo por ação. O que acontece com as cotações dessa empresa? No dia do pagamento, esse valor aqui, ó, dos dividendos, de R$1 por ação, é subtraído da cotação da empresa. O histórico de preços no gráfico, se você estiver olhando no gráfico, ele vai ser ajustado totalmente, todo ajustado. Assim, se você usar uma plataforma como o TradingView, ProfitChart, outras plataformas, até te dá a opção de você ver o ajuste ou não. Mas a cotação ela é inteira ajustada historicamente. Então, no final das contas, o seu patrimônio ele continua sendo exatamente o mesmo. E é aqui que me chama muita atenção, porque eu vejo nos comentários, um dia eu estava falando sobre outros assuntos e eu expliquei sobre isso, num vídeo bem legal até, estava falando sobre o problema desse pensamento de longo prazo e tal. E cara, foi incrível como tantas pessoas entraram nos comentários e falaram de uma forma que deu claramente para perceber que elas não entenderam isso e que elas não sabem isso, que provavelmente elas nem investiram em dividendos e perceberam essa lógica, que, pô, não, esse preço aqui, ele está ajustado, então meu patrimônio não mudou. Porque às vezes você tem várias ações na carteira, e aí, sei lá, nem estou colocando culpa nelas, às vezes essa pessoa tem várias ações e ela não percebeu como efetivamente as coisas funcionaram. Quando a empresa te paga aqui R$1 por ação, e você tem 100 ações, na sua conta vai entrar R$100, e o seu patrimônio no outro dia, em ações, ele continua sendo, ele passa a ser, 100 vezes 10, que é 1.000. Qual que é o seu patrimônio final? Ele mudou alguma coisa? Não mudou nada. Você tinha 1.100 ontem, hoje você tem os mesmos 1.100. Esse é o maior erro e a maior... Cara, é surreal ver as pessoas não entenderem isso. Né? E se ficarem... Cara, é engraçado, porque parece que você está apontando mesmo. Cara, você já fez a conta básica? Elas se incomodam, elas ficam bravas, falando: não, cara, você é burro, eu vou reinvestir. Não interessa se você vai reinvestir ou não. Por quê? Porque se você reinvestir, se você pegar esse valor e agora comprar mais 10 ações, você continua tendo o mesmo patrimônio. Você vai ter agora mais 10 ações, agora, né? E aí seu patrimônio continua sendo 1.100. Você tirou o dinheiro daqui e mandou para cá. Agora você tem 110 ações. Então, dá na mesma. Beleza? Ah, Murilo, mas cara, ó, calma. Tem um método, calma. Esse vídeo, ele não é uma crítica ao Luiz Barsi, não é uma crítica ao Warren Buffett, não é uma crítica ao Ray Dalio, não é uma crítica ao Benjamin Graham, não é uma crítica a nenhum dos mega investidores que defendem o Value Investing. Esses investidores, eles, além de ser pessoas muito admiradas por mim e por outros profissionais de mercado, essas pessoas têm idade para ser meus avós, provavelmente, então eu tenho um respeito que vai além do profissional por eles. O meu respeito, ele vai além, porque eu acho que a gente tem que respeitar muito os idosos na nossa sociedade. A gente esquece disso
Nós todos vamos ser idosos, independente das falhas que eles cometam às vezes. A gente tem que ter uma empatia a mais, né, com idosos e crianças, eu acho mesmo. Então, independente de tudo isso, da minha empatia pessoal e profissional admiração por essas pessoas, esse vídeo não é uma crítica a eles, nem ao método deles. Eu não estou falando que o Luiz Barsi não comprou Unipar e Banco do Brasil e ficou bilionário. Eu não estou falando isso. E eu não estou falando que ele comprar mais ações com os valores que ele recebe de dividendos não é uma boa opção. A única coisa que eu estou falando é que é muito simples e é matemático. O valor que você recebe em dividendos não é um valor extra. Não é nada extra, amigo. Você não recebeu nada. A empresa simplesmente te deu algo que já era seu. Existe uma matéria, inclusive, do Seeking Alpha, muito legal, que fala sobre a possibilidade de você fazer os seus próprios dividendos, se você acha tão importante assim. E de você escolher uma empresa que tem um lucro por ação sólido, que tem, né, um fluxo de caixa super positivo, que é uma empresa que cresce muito, que tem uma boa gestão e que segue todos os critérios que os investidores de value investing, né, seguem. Então, essa empresa segue todos esses critérios, mas não paga dividendos. Você pode fazer os seus próprios dividendos. Vamos imaginar, por exemplo, a Amazon. A Amazon é uma rocha, mas ela não paga dividendos. Ela usa o capital para crescimento, para mais crescimento, para mais crescimento. Ela não divide esse capital na maior parte do tempo com os acionistas. Então você poderia buscar lá, qual foi o lucro por ação que eu tenho aqui dessa empresa? Foi X, eu posso pegar esse lucro por ação, fazer o cálculo, vender a quantidade de ações equivalente para receber uma parte desse lucro por ação em dividendos. Porque é simplesmente uma questão técnica, o dinheiro está só vindo, um dinheiro que é seu para você mesmo, não é um dinheiro extra. Esse é só um exemplo, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para caso a minha explicação não tenha ficado tão clara, você se aprofundar nisso e você entender que esse dinheiro não serve para você pagar nada, principalmente quando você está semeando. É bíblico isso, você semeia, depois você colhe. Se existe uma árvore hoje, é porque alguém plantou lá atrás. Não adianta você ficar tirando seus dividendos para pagar boleto. Se você está pensando nisso, focado no mercado de ações, eu não estou falando de fundos imobiliários e de outros mercados, falando das ações. Se você está pensando nisso, você está completamente errado. E quem está te convencendo disso está usando uma narrativa que, puta, cara, não é legal. Eu poderia tentar, cara, amaciar um pouco as coisas, mas eu não vou amaciar. Por quê? Porque quando todo mundo estava batendo no day trade, eu concordava. Eu, como trader, concordava. Falava, tá tudo errado. As pessoas não deveriam fazer anúncios pagando cafezinho, andando de Lamborghini, helicóptero, falando que fazem day trade porque isso vai ser uma narrativa que vai se vender para as pessoas de que é fácil. A coisa deveria ser tratada como ela é, uma profissão, né, da forma séria. Eu nunca achei legal a forma como as pessoas falaram do marketing digital, mesmo não sendo um profissional da área. Falaram, cara, é óbvio, dropshipping, cada hora é uma coisa. E no mercado de ações, estando no mercado desde 2005 como estagiário, depois trabalhei no banco, eu sempre vi esse ciclo se repetir. Coisas que parecem fáceis, não, é só a gente comprar ações e vender opções. Aqui é quase que um capital protegido, fundos de capital protegido, COI, ações de crescimento, é só comprar Magalu. Porra, Magalu é nova Amazon. Eu fiz um vídeo falando da Magalu, meu Deus, eu tirei o vídeo do ar, que só me bateram, cara. E eu, isso daqui vocês estão fazendo os cálculos totalmente errados, isso daqui está muito mal precificado. Já errei com outras ações, mas o ponto é, a narrativa era essa, não, porra, né, Cogna, E é sempre a mesma coisa, cara. Você vê, o mercado ele sempre se move de uma forma a convencer as pessoas a fazer algo que normalmente é vendido como uma solução fácil. Por quê? Porque todo mundo quer uma solução fácil. É muito fácil você pensar, não, o que eu vou receber de dividendos é a mesma coisa que eu receberia aqui na renda fixa. Cara, você tem noção do erro que é isso? Talvez você não tenha ideia que várias empresas pagam dividendos e você perde dinheiro, você não ganha dinheiro, porque esse dinheiro não é extra, é um dinheiro que já é seu. Eu vou compartilhar minha tela aqui e vou te deixar alguns exemplos, tá? Muito legais, inclusive. Esse site aqui, dividend.com, ele tem uma matéria muito maneira que eu estou deixando na descrição do vídeo, falando sobre ações, que eram ótimas pagadoras de dividendos e faliram. General Motors, conhece a GM? Décadas pagando bons dividendos. Se a ação só cai, é surreal ter que confrontar essa informação e essa informação não ser explicada por quem deveria explicar. Se a ação só cai, você perde dinheiro. Para você ganhar dinheiro com dividendos, não interessa se o dividend yield é 50%, as ações têm que subir. Porque se elas ficarem de lado e as cotações forem sendo ajustadas e aquela ação não se valorizar,
você vai perder dinheiro. Porque lembra o exemplo que eu dei? A cotação de hoje é 10, você tem 100 ações. Se as ações caírem para 9, você perdeu dinheiro. Você consegue entender isso? Que se amanhã você tiver 110 ações cotadas a 9, você está perdendo dinheiro. Não adianta. As ações elas têm que subir. Ah, você contabilizou a valorização? Cara, isso é surreal, tem que ficar entrando nesse tipo de processo, que é uma matemática básica. Se você não sabe isso e você está definindo os dividendos, você tem que voltar 10 passos atrás. E eu tô, de novo, não falando que você reinvestir essa grana em mais ações é uma má opção. Não é uma má opção, desde que a empresa cresça, desde que essa questão dos dividendos seja um dos critérios. Eu vi um dia um short da Luiza Barsi, eu acho, né, que é a filha do Luiz Barsi, que eu achei muito legal. Então eu estou falando de tudo que eu acho que muitas pessoas fizeram errado e eu não vou ficar dando nome, né, a todos esses vídeos que eu vi. Mas eu vi um que foi muito legal, que era um trecho, na verdade, não sei se era um short, um trecho bem curto de um vídeo que eu vi dela, e que ela falava, essa questão dos dividendos está sendo muito mal interpretada, era resumidamente isso. Mas o que a gente usa são os dividendos como um dos critérios. Né? É um dos critérios que a gente leva lá do método do meu pai e tal. Cara, eu achei tão legal dela falar isso, pô, tá abrindo os olhos das pessoas. É claro que as pessoas, na maior parte, entra por um ouvido e sai pelo outro, que elas ouviram só dividendos, ações com dividendos, dividendos. Mas eu achei muito, muito legal. Então, cara, muitos parabéns, assim, eu achei muito maneiro dela falar isso, deles falarem isso. Por quê? Porque é óbvio, é um dos critérios. Se você acha que receber dividendos é o mais importante, você não está fazendo uma conta matemática básica. O mais importante é a ação se valorizar. Por quê? Porque se aquela ação não se valorizar, você não vai ganhar dinheiro, você vai perder, cara. Não interessa o que acontecer em termos de dividendos. Beleza? Então, a General Motors, a Kodak, a Radio Shack, entre outras. Então, tem uma outra matéria deles aqui sobre os mitos, né, que se falam em relação aos dividendos. Então, tanto os mitos negativos quanto positivos. É um site bem legal. E aqui mostra também a cotação da Radio Shack antes do Bankrupt lá. E, cara, é isso. É queda. Então, o que adianta? Essa cotação é ajustada. Já estão contabilizados os dividendos. Se você comprou mais ações ou menos, não interessa, porque aquilo caiu, continuou caindo. Então, como eu falei, seu patrimônio, ele depende da valorização das empresas. Se você não tem uma empresa que é um ótimo ativo, seja quais forem os seus critérios, em termos de crescimento, de fluxo de caixa, de gestão, se o mercado inteiro não vê aquele como um bom investimento, esquece. A Amazon é um processo, justamente que é um exemplo, né, que mostra o inverso de uma empresa que não tem essa perspectiva de grandes pagamentos de dividendos e talvez tenha sido o maior investimento, o melhor investimento das últimas décadas de longe. Então, é muito importante que você tome esse cuidado. Outro cuidado que você tem que tomar, que de novo, né, é o mesmo processo. Infelizmente, ninguém tem a coragem de comparar a Bovespa com a renda fixa e mostrar o que aconteceria efetivamente se você tivesse investido nas principais ações da Bolsa Brasileira, e eu já vou comparar com as principais ações do índice de dividendos também, porque se o seu foco é dividendos, legal, a gente pode comparar, né, com a renda fixa com as ações, a renda fixa com as ações que pagam dividendos. São duas comparações diferentes, né? Uma coisa é o índice Bovespa. Se você comparar aqui o que aconteceu com o índice Bovespa, a gente tem uma valorização nos últimos 20 anos de 590%. Cara, se a gente pegar agora, claro, estou fechando o mês em julho, só para ter uma ideia. Então, vou falar 600%. Sabe qual foi a rentabilidade da Selic no período? 1.200%. Ou seja, se você tivesse deixado seu dinheiro parado lá no CDB que paga 100% do DI, você tinha ganhado o dobro do que você teria ganhado investindo nas ações, nas principais ações do Ibovespa. E lembre-se, quando você faz um investimento nas principais ações do principal índice, né, de ações do mercado brasileiro, você pode usar um ETF, usar inúmeras ferramentas para fazer esse investimento diversificado dessa forma, você tem que pensar, claro, como é óbvio, que muitos já devem estar questionando, mas se eu fizesse investimentos que fossem fracionados e tal, todos esses métodos são os métodos que podem te ajudar a vencer o Ibovespa, a vencer os benchmarks, a vencer os mercados. Então por isso que você precisa de métodos de investimento que não só falam sobre a escolha dos ativos, mas como você vai fazer a gestão de risco disso, rebalanceamento, né? Tudo isso é super importante, são coisas que profissionais podem te ajudar. Agora, pensar que é só investir em ações que dividendos, cara, você vai perder dinheiro. Você vai perder dinheiro. Eu estou te alertando antes de acontecer.
Por quê? Porque aqui, se a gente olhasse o Ibovespa, né, 1.200% da Selic, quanto contra 600% do Ibovespa. Tá. E se a gente comparar, por exemplo, o IDIV, que é o índice das principais ações ali pagadoras de dividendos. Então a gente vai colocar de 2011, de abril ali, dia 1º de maio, tá, para cá. Porque é quando a gente teve o início que a gente tem, né, o gráfico aqui para contabilizar tudo isso, a gente tem um ganho de 176%. Aí você fala, pô, top, Murilo. Beleza, mas qual que é o ganho da Selic no período? 157%. Quer dizer, vamos colocar num gráfico para comparar? A gente está falando de um ganho que seria mais ou menos esse, ó. 157%, seria mais ou menos aqui. Olha o tamanho da volatilidade desse mercado, cara. Você chegou a perder 50% aqui, quase metade do seu capital. Entende? E aí, de novo, é lógico, se você tivesse feito investimentos periódicos, né, tivesse feito ali toda a sua lição de casa em termos de rebalanceamento, tudo isso, se você tivesse reinvestindo os dividendos, se você tivesse escolhido boas empresas, muito provavelmente você teria ganhos maiores do que esses 176%. Com certeza absoluta. Eu não vou refutar isso, porque é óbvio. Se você tivesse feito uma boa gestão de risco, se você tivesse feito um bom planejamento em termos de investimento, rebalanceamento, tudo isso, você provavelmente ganharia mais. Só que o ponto é, como que você pode avaliar ou como você pode ter a certeza de que a sua tomada de decisão seria tão correta ao ponto de você não escolher as empresas que pagam bons dividendos, mas são as empresas erradas, que são, sei lá, as Kodaks ou as GMs do nosso mercado ou do mercado brasileiro. Como que você pode afirmar isso? Como que você pode olhar a rentabilidade anualizada do Warren Buffett, sei lá, de mais ou menos 20% ao ano, do Gene Simmons de 66%? Se você não conhece o Gene Simmons, sugiro você dar uma olhada. Não é value investing, não tem nada a ver com isso, mas é um cara que revolucionou o mercado financeiro. Se você olhar a rentabilidade do Ray Dalio, do próprio Barsi, você consegue perceber que esses caras, eles são a exceção, eles não são a regra. Você olhar com presunção o mercado e achar que você é melhor do que o mercado, é o começo do fim, você vai dar um tiro no pé. Se você entrar no mercado com esse pensamento de que é fácil, e eu falo isso por quê? Porque é a forma como eu vejo as pessoas respondendo aos comentários. Elas não conseguem ser confrontadas, e me desculpe se eu estou confrontando e te provocando em relação a um tema que você tinha muita certeza que você estava certo, porque você ouviu de várias pessoas que você gosta, que você confia, influenciadores, falando as coisas de uma determinada forma, e agora você está tendo uma informação que confronta tudo aquilo que você ouviu. Mas, cara, a real é que alguém tem que te alertar a isso. E se você não consegue avaliar tudo isso e falar, bom, então não é tão simples assim. Então, eu não sou o cara aqui que vai conseguir ser provavelmente a exceção. Eu provavelmente sou a regra. E a regra é que as pessoas têm muita dificuldade, investidores normais, como nós, de superar o benchmark, de superar o Ibovespa. Por isso que você vê lá num fundo uma taxa do quê? De performance. Você já parou para pensar nisso? Por que um fundo de investimento tem uma taxa de performance? Porque no momento que ele consegue superar um benchmark como o Ibovespa, sabe o que acontece? Ele recebe um bônus. Quando que você recebe um bônus no seu trabalho? Quando que você recebe um bônus na sua vida? Quando você faz um bom trabalho. Para você ter uma ideia de quão difícil é superar o benchmark para um profissional que faz 100% do tempo isso, que tá, cara, com todos os relatórios possíveis e imagináveis, para ele é difícil. E aí você acha que fazendo isso meio período, eu não estou falando que não é possível, eu não estou falando que você não vai conseguir. Muito pelo contrário, eu quero te incentivar a tentar, desde que você tenha a humildade de saber que vai ser muito difícil, porque existem as melhores mentes do mundo tentando fazer isso. E se você continuar no mercado achando que existe uma solução fácil para algo tão complexo e difícil quanto ganhar dinheiro, seja no curto, no médio ou no longo prazo, você vai continuar perdendo. É tão simples quanto isso. Se você não tiver a humildade para entender que é muito difícil, que não existe uma varinha mágica, comprar ações com dividendos, tá ferrado, cara. Você tá ferrado porque você vai perder dinheiro. Então a minha sugestão é, leia o livro Axiomas de Zurich, que é um livro muito bom. É o melhor livro, mas assim, de longe, cara, sobre mentalidade do investidor, do especulador. Então, se eu posso te dar uma sugestão, é essa. Leia aquele livro e, sabe, entenda. Ele não fica falando sobre renda fixa, essas coisas que são, às vezes, super chatas. Ah, o que é renda variável, o que é renda fixa? Não tem nada a ver com isso. Mentalidade, comportamentos e tal. Leia o livro, avalie o que você está fazendo, comece a acessar relatórios, sei lá, de casas de research independentes, comece a tentar entender o que está acontecendo no mundo. Pare para pensar a dificuldade que é você entender a macroeconomia, a política monetária, o que está acontecendo no mundo.
Cara, toda a geopolítica do mundo, ainda mais hoje em dia. Pare para analisar que o Google era menor do que o Yahoo, a BlackBerry era maior do que a Apple, a Kodak era maior do que todas essas juntas. As coisas vêm e vão. A empresa que era gigante ontem, o Mapping, não existe mais. Se você é novo, você nem sabe o que é Mapping. A Magazine Luiza está onde está agora e pode retomar. As coisas mudam. Existem ciclos. O setor que é muito promissor hoje não é amanhã. O Banco do Brasil, de repente, começa a ter uma concorrência que prejudica completamente o spread, as margens. Cara, são os bancos digitais, criptomoedas, blockchain. O setor muda completamente, vira de ponta cabeça. Táxi, Uber. Cara, é tão simples a gente ver, basta a gente ter a humildade, né? Como eu falei, na minha opinião, a gente tem que pensar que todo esse processo é um processo difícil. Se eu vou colher lá na frente alguma coisa, eu tenho que plantar hoje. Se vai existir uma árvore lá na frente para eu sentar, uma sombra, alguém tem que plantar hoje, né? O Warren Buffett falou isso, acho que foi o Warren Buffett. É bíblico, né, cara? Você tem que semear, você tem que plantar para colher. Pense com calma sobre o que você está ouvindo na internet e avalie. Eu não quero ser questionador ao ponto de você assistir esse vídeo e achar que tudo que você está fazendo é errado. Mas também você não pode achar que tudo que você está fazendo está certo. Principalmente se você seguiu esse tipo de linha de raciocínio. Pagar boleto com dividendo, basta escolher boas empresas aqui e pensar no longo prazo. Não, tem uma série de decisões que você vai ter que fazer. E eu te garanto, voltando e batendo na mesma tecla antes de desligar e ir embora. Pagar boletos com dividendos só quando você tiver uma árvore muito grande para sentar embaixo. Tipo o Luiz Barsi, que, né? Pô, o cara plantou durante muito tempo, ele pode sentar lá e colher os dividendos agora. Por quê? Porque no final das contas ele está pegando um dinheiro que já é dele. É dele. Aquele dinheiro só está saindo da ação, indo para ele, com uma vantagem. Se ele vendesse as ações, ele ia pagar imposto sobre o lucro. Atualmente no Brasil, pelo menos em 2022, a gente não tem um imposto, né, pago sobre os dividendos. Então, os valores distribuídos em forma de dividendos são livres de impostos. Então, essa é uma vantagem que ele tem, essa sim. Mas outras vantagens, só quando você for lá, o Luiz Barsi, você ter atingido o objetivo que você tinha em termos de patrimônio, que você possa começar a colher os frutos disso. Até lá, esquece, porque você está simplesmente vendendo uma ação para pagar o seu boleto. E eu tenho certeza que você não faria isso. Se você tivesse lá 100 ações da Amazon, você ia pensar 10 vezes antes de pagar uma ação para pagar um boleto, porque você ia falar, pô, eu não posso misturar os meus investimentos com, né, a minha vida financeira. Meus investimentos eles têm que crescer e se multiplicar. Beleza? Ó, eu acho que tem muita coisa aqui, eu vou deixar vários links aí, compartilhar tudo que, enfim, que eu achei sobre o tema que eu acho que pode contribuir. Como eu falei, acho que você tem que ser tão questionador sobre as suas decisões quanto você está sendo sobre a minha opinião. Eu acho que existe uma discussão muito importante que a gente tem que levar em consideração nesse momento onde tanto se fala sobre dividendos. Tomar todos os cuidados do mundo para você não cair num processo onde você acha que é fácil. Por quê? Porque você vai se frustrar, as expectativas elas não vão ser atingidas e aí vai chegar lá na frente e você vai ter um problema muito maior, que é você perdeu muito tempo. Não foi um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Você vai ter perdido 10 anos e aí quando você comparar quanto você poderia ter ganho com outros investimentos, ou diversificando melhor, ou fazendo aportes mensais, ou fazendo N coisas diferentes ou melhores do que você está fazendo atualmente, você poderia ter ganhado muito mais. Então vá atrás dessas coisas, que elas são talvez até mais importantes do que o tema dividendos. Saber sobre toda essa questão da gestão de risco, rebalanceamento, aportes e tudo isso, eu acho que é muito importante, beleza? Então tá, a gente se vê numa próxima. Um abraço.